bolsonarismo destruiu a direita brasileira, destruiu assim, causou danos para a direita brasileira gigantescos. E hoje a gente tem uma representação do debate de segurança pública muito empobrecido, porque os deputados que eram delegados perderam a eleição e foram substituídos por CACs. Então o bolsonarismo tirou o cara que era delegado, que era policial, que era não sei das quantas, e trouxe à tona o dono do clube de tiro, o CAC. Então você tem uma bancada muito maior de CACs do que de policiais hoje. E ele também tirou o cara que representava a pauta conservadora, que era o pastor e não sei das quantas, e substituiu por youtuber. E eu acho isso um problemão, porque o youtuber, ele desqualifica o debate se ele for meramente um youtuber. Então, vou dar um exemplo do meu estado, cara. Você tinha lá, no meu estado, um cara como João Campos, que era um deputado federal de direita, pastor da Assembleia de Deus e policial, delegado da Polícia Civil. Eu tenho várias discordâncias dele, mas eu sei onde encontrá-lo. Todo domingo, ele tá lá na igreja da Assembleia de Deus, porque ele é casado com a Hilda, ele é professor da escola dominical, ele é pastor de verdade. As emendas que ele destinava para a Polícia Civil. Esse cara perdeu a eleição para um Gustavo Gayer. Sim, que é um cara que não tem lastro comunitário, que não representa de maneira quantitativa uma população de evangélicos, porque ele também não é evangélico, mas ele diz que ele defende Deus, pátria e família. Eu tô citando ele como exemplo, mas os caras todos lá que assinaram a urgência da PL do estupro, a maioria deles não é ligado a igrejas, é ligado às comunidades virtuais. Sim. Então eu penso também que num debate que a gente queira qualificar os quadros, tanto de direita como de esquerda, a gente precisa diminuir o volume de youtubers produzindo mandatos e trazer mais pensadores da política e trabalhadores da política. Eu diria pra você o seguinte, existe uma... Eu nem colocaria a culpa na rede social, porque antes da rede social você basicamente... Não, isso é a culpa do Bolsonaro, não é da rede social não, o bolsonarismo que fez isso. Mas eu vou discordar um pouco de você, porque é o seguinte... Antes da rede social ou do bolsonarismo... Ou você é youtuber também. Também, né? Mas além disso, antes da rede social de uma forma geral, né? Você ficava sob a hegemonia de grupos de comunicação que basicamente dominavam qualquer tipo de comunicação de massa. Então, por exemplo, se você não tinha amizade com alguém de um jornal, de uma rádio, ou de uma televisão, ou de um líder comunitário, ou de alguém que faz um trabalho partidário já de anos, você simplesmente estava fora do debate. O problema e aí você no começo do debate também diagnosticou isso muito bem falando de sindicatos, o pêndulo ele vai fazendo assim até que ele chega no equilíbrio. O que houve no Brasil agora foi que a gente teve uma explosão de políticos de rede social e como no Brasil, eu adoro essa discussão, como no Brasil nós temos uma crise de identidade, o avatar virtual, ele tá muito distante do que você é na vida real. Então eu vou dizer pra você, e olha, aí eu vou ter que te falar uma coisa, Rafa. Aí eu vou ter que te falar uma coisa, tá? Lançar braba. Não, eu vou te lançar uma braba aqui. Eu vou te dizer que os avatares virtuais da galera de direita, ainda que sejam extremamente caricatos, eles são igualmente ridículos aos avatares da esquerda. Por exemplo, uma vez o Glauber Braga encontrou o Renan Santos sei lá, acho que foi no Congresso. Ele chegou pro Renan assim: olha, eu acho vocês execráveis, viu? Mas a título de curiosidade, desliga a militância pra conversar. Calma lá, mano. Nós estamos num parlamento, é pra isso, tá? Eu falo muito da Isa Pena, porque a Isa Pena, quando ela foi deputada comigo, a Isa Pena, quando desligava a câmera, ela era outra pessoa. Gente fina, ia no gabinete, a gente conversava, tal, e eu nunca podia ir no gabinete dela, falava, imagina, sentar no meu gabinete, a minha turma me mata. Então existe essa patrulha, inclusive, da esquerda, para que você se mantenha na militância, para que você se mantenha no avatar. Então eu acho que no Brasil, a gente vai entrar numa discussão bastante profunda. Essa crise de identidade que existe entre o avatar da pessoa na rede social e o mundo real é porque nós vivemos uma crise de identidade. Se eu não sei quem eu sou, aquilo que me dá like me estimula a ser aquilo que... me estimula a tentar ser aquilo que está me dando like. E às vezes não é... Por exemplo, uma coisa que você fala o seguinte... muito bom, cara. Mas, eu vou dar um exemplo pra você. Se eu conversar com você sobre o debate aqui... vamos debater no Vilela? Vamos. Que tema você quer? Aí você fala assim... Arthur, eu não gostaria de debater PEC 6x1. Eu pego isso aqui e vazo. Olha, Ava, arregou, não quer debater PEC, sabe que eu sou mito nesse tema, é uma... vou ter like pra caramba. O que você vai achar de mim, uma pessoa normal achar de mim? Que babaca.
Que cara escroto, que cara otário. A mulher falou pra ele uma coisa numa boa, ele vazou a ligação. Quando a gente tem uma crise de identidade, quando a gente não tem mais o convívio social, carne e osso, e a gente se prende nisso aqui, o meu estímulo de ser passa a ser o estímulo que a rede social dá. E esse estímulo é artificial. Eu acho que você tem um ponto Entendeu? bom, mas eu quero trazer do ponto de vista dos eleitos a partir dessa dinâmica. Eu acho que mais do que identidade, a gente tem uma crise de pertencimento, que é o seguinte: qual é o pertencimento a comunidades religiosas e suas dores e angústias que boa parte dos deputados e youtubers que se dizem defensores do cristianismo tem? Qual é o sentimento de pertencimento? Porque é um negócio interessante, porque durante o governo Bolsonaro, uma das únicas pautas que a bancada evangélica eleita naquele momento não aderiu foi o armamento. Porque do jeito que o armamento veio, ele batia lá na minha comunidade, lá de onde eu venho, onde a maioria dos pastores estão, porque é importante que a gente saiba que a maioria dos pastores não é igual o Malafaia e etc, etc. A maioria é pobre e tem uma vida comum e etc. Lá na comunidade dele, é ele que tem que enterrar e depois consolar a mãe. Ou então é ele que tem que visitar o moleque no presídio. Então lá na comunidade dele, não fazia sentido para um ideal de segurança pública, ainda que conservador, o armamento do jeito que o bolsonarismo propôs. Porque ele é pastor. Esses pastores perderam a eleição para os youtubers, que falam que são cristãos, que flertam com a extremada, com a agenda extremada que se diz cristã, se elegem dessa forma, mas nunca tiveram que ir no enterro consolar uma mãe que uma bala atravessou o crânio do filho dela, entendeu? Sabe que esse debate de armas, ele também... Isso é uma crise clara de impressão de rede social e vida real. As pessoas na rede social, quase assim, se você é de direita, não existe um debate onde você não tenha que ser armamentista. Ponto. Eu sou. Eu concordo com essa pauta, mas enfim. Na vida real não é isso. A maior parte dos brasileiros é contra armas. Ainda existe um argumento que é vencedor no Brasil de que armas são associadas a coisas ruins. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é verdade, se é mentira. Teve, mas o plebiscito era diferente. O plebiscito, ele tava... Ainda que o governo fez... Foi em 2005, né? Não foi plebiscito, foi um... Referendo, né? Quando você já tem a medida, é referendo. Ainda que com muita propaganda do governo, do PT na época, contra... As pessoas falaram assim, eu não quero mais doar controle pro governo sobre essa pauta, mas a ideia das pessoas de ter uma arma, ela é negativa. Então eu posso dizer o seguinte, eu acho que o governo não pode me impedir de ter uma arma. Mas se eu puder, eu vou ter? Não, eu não vou ter. Esse é o pensamento dominante no Brasil. Que é muito se isso diferente é certo ou errado, do debate que o bolsonarismo propôs. O debate que o bolsonarismo propôs não tem nada a ver com isso. O debate foi, nós vamos diminuir o valor, aliás, nós vamos aumentar a quantidade de munição que uma pessoa pode ter, nós vamos aumentar a quantidade de arma que uma pessoa pode ter, nós vamos diminuir os critérios para que essa pessoa tenha. E aí virou o que virou. E assim, o problema é que eu acho que ele nem se baseou nisso, que eu até sou a favor disso tudo. Mas o lance é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, ele vendeu esse discurso de uma forma artificial e na hora de passar, a própria comunidade evangélica falou, cara, se eu não tô tendo apoio da comunidade evangélica, é uma pauta difícil. Eu vou fazer um decretinho mequetrefe aqui e ainda uso esse decreto pra galera falar assim, ó, se o Lula ganhar, o decreto cai, hein? E foi isso que ele fez, ele enganou todo mundo. Mas eu acho que o Bolsonaro, no fim, ele nem trouxe o debate pra onde deveria ser. Vamos falar de dados, vamos falar de liberdade individual. Não. Ele ficou nos jargões. O bandido não precisa de permissão pra matar teu filho. Pô, é verdade, tô com esse cara. Então, ele ficou tão nesse debate ultra raso e ele elegeu uma renca de pessoas que na internet perpetuavam esse discurso que simplesmente não houve debate. E isso parte da crise, você falou, a crise de pertencimento. Se você não sabe quem você é, você não sabe ao que você pertence. Eu acho que isso eu acho que hoje esse é o principal problema do Brasil. E a gente pode discordar, vamos discordar de alguma coisa aqui. Uma das coisas que eu acho que é um problema pra nós é que eu não sei como foi no seu sistema educacional, nas escolas que você passou, mas eu sempre aprendi na minha escola, infelizmente, a ter vergonha do Brasil. Sempre aprendi isso. Por quê? Eu sempre aprendi que é o seguinte, eu lembro tudo, eu tenho uma memória fotográfica para os meus momentos de infância. Eu lembro que eu ia em peças, eu lembro até hoje, eu fui numa peça que era na balada aqui em São Paulo, sabe? Era uma balada que chamava Teatro Mars, antes ele era um teatro. E eu fui numa peça que chamava Tietê Menino. Eu nunca vou me esquecer. Era um monte de índio brincando no rio Tietê, aí chegavam os portugueses e matavam todo mundo. Então eu aprendi na escola que aqui era um paraíso.
né? Os índios, tudo azul. Não é. Todo dia era dia de índio. Eu achava que era isso. E aí chegaram um bando de portugueses e mataram todo mundo. E nós não temos heróis nacionais. E eu perguntava pro meu pai, você é filho do quê? Eu sou filho de português. Que vergonha. Então, eu acho que parte da culpa da gente não ter pertencimento é a falta de autoestima que não é promovida, inclusive, nas nossas escolas. Caramba, é interessante você falar desse sentimento, porque o que eu vejo é exatamente o contrário. A colonização portuguesa ser ensinada como muito bem sucedida, como um modelo que deu certo, um modelo que conseguiu estabelecer uma democracia racial. Eu tive isso na escola, essa visão que eu tive. Numa democracia, exatamente. Os bandeirantes como heróis. Exatamente. Não, eu nunca tive aula de bandeirantes como herói. Sério? Cara, a gente tem... Mas aí, assim, também a geografia da vida também educa, né? Que é a rodovia dos bandeirantes. Aí tem... Fernão Dias, exatamente. Eu moro na Avenida Ianguera, que era como os índios chamavam os bandeirantes. E tem um monumento aos bandeirantes lá. E aí a gente tem isso... Aí a gente tem marechais, a gente tem os autores desse processo do início de Brasil, dando nome de rua, etc, etc. Que é até uma discussão que às vezes eu acho secundária, mas só para dizer que o que eu aprendi na escola e o que eu aprendi na geografia da vida é que esses caras foram heróis, e heróis inclusive no que a gente chama de democracia racial, que eu também acho que é uma mentira. E dentro dos autores que são considerados autores, hoje são considerados progressistas, mas que são fundadores do pensamento nacional, né, como o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire, todos eles trazem isso como elementos positivos da brasilidade que nos deixam, olha como nós somos cordiais, olha como nós somos amistosos, olha como nós convivemos bem brancos, negros e índios numa grande nação mexiça, né? Na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda, ele descreve o homem cordial não como uma virtude, mas como um defeito. Ele diz que o homem cordial, ele confunde a coisa pública com a coisa privada, e nesse aspecto eu até concordo com ele. Quem dera o problema do Brasil fossem as pessoas lerem Sérgio Buarque de Holanda e ficassem com reflexões profundas sobre a nossa identidade cordial. Eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que a gente tem um debate mas tão ideologizado, tá? Que a gente tem vergonha da nossa história e, de novo, a gente tem que ter orgulho da nossa história até de lados opostos. Uma coisa que a gente estava propondo, inclusive, no nível amarelo. A gente tem que ter a mitificação dos heróis nacionais. Eu quero ter como herói um bandeirante e quero ter como herói o Zumbi dos Palmares.